Seja muito bem-vindo ao Lideranças Empresariais, um programa em parceria com o LIDE para debater temas fraturantes da atualidade económica e política. Tive um período da minha vida em que temia o aparecimento da noite, porque para mim significava enormes pesadelos. Hoje, felizmente, já não tenho esse pânico, mas está a gerar-se em mim outro ainda maior. Todas as manhãs, que notícias o rádio despertador me irá trazer? Será que o déficit público português afinal ultrapassa os 8% e a dívida externa os 100% do PIB? Que novas comissões de inquérito vão ser criadas pela Assembleia da República? Que novos casos de escutas vão ser anunciados? Quantas pessoas irão morrer no Afeganistão e que catástrofes naturais irão acontecer nas Filipinas? O texto não é nosso, é da página 159 do livro Crónicas da Vida de um Bastonário, e é a partir dessas inquietações e linhas de pensamento que aqui recebemos hoje para um debate franco de ideias, Francisco Luís Morteira Nabo é chairman da Galp Energia e é membro do Comitê de Gestão do LIDE Portugal. Muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado este convite. E eu gostava de começar precisamente por si. Li uma citação de sua uma vez que dizia: "Sinto que nasci para melhorar o mundo, para deixá-lo melhor do que eu encontrei quando cheguei. Gosto de participar, de ser solidário e de dar o que posso. Sou assim." É assim o Francisco Luís Morteira Nabo? Sou, sabe que todos nós temos um pouco, sentimos a necessidade de perguntar a nós próprios porque é que nascemos, o que é que andamos cá a fazer. E eu, quando era mais novo, fiz essa pergunta a mim próprio e concluí que, de facto, a minha função como pessoa que nasci é melhorar o mundo em que encontrei. É a função de todos nós. E então tenho vindo a procurar ao longo de toda a minha vida contribuir para que o mundo que eu deixo, que vou deixar um dia, seja melhor que aquele que encontrei. E, portanto, baseado num conjunto de valores que fui herdando ao longo dos tempos através da educação que tive e da minha vida, ao longo da minha vida toda, valores que foram fortalecendo e que formaram, no fundo, uma personalidade que é a que eu tenho hoje e que passam por valores de tentar contribuir para as questões da sociedade, melhorar a sociedade, ética nos negócios, as questões dos valores no sentido da honestidade, da transparência e tentar, no fundo, ser cada vez melhor possível, o melhor cidadão possível. Foi um bocadinho isso que está na base os meus valores são esses e continuo a fazê-lo e, de facto, sinto-me muito feliz por isso. E hoje, aos 72 anos, o que é que consegue dizer que já fez por este mundo de melhor? Eu acho que tive sorte na vida. Eu acho que tive sorte, porque apanhei um período da vida de crescimento. A Europa nunca teve muitos momentos tão grandes. Nós tivemos 50 anos na Europa, dos últimos 40, 50 anos, de grande crescimento. E em Portugal também. E eu tive a sorte de apanhar essa curva de crescimento e apanhei muitas oportunidades para me envolver em coisas que me deram enorme satisfação. Recordo-me, quando nos tempos da Marconi, quando se dá o 25 de Abril, estava na Rádio Marconi e apanhei toda a convulsão da transformação das empresas que eram empresas da Marconi nas antigas colónias, na transformação de empresas agora independentes nos respectivos países em parceria connosco. Foi esse um trabalho engraçadíssimo. E depois, mais tarde, apanhei o período da Portugal Telecom, que foi enorme, com a internacionalização no Brasil, que foi uma coisa que marca a vida de uma pessoa. Depois tive uma experiência governativa muito engraçada, semelhante a que esta que estamos agora a ver, que não tem graça nenhuma, porque no fundo apanhámos um período do Bloco Central, em que era mesmo do governo no Bloco Central, em que também não havia dinheiro que não há agora, e era preciso controlar o déficit e a dívida, e também foram coisas que eu acho que contribuíram bastante para que as coisas melhorassem, através da área dos transportes. E tive uma experiência também muito jovem, muito engraçada, porque no fundo acabei por ser expulso da universidade, porque fui dirigente associativo em 64 e acabei por ser expulso da universidade, e isso acaba por marcar também uma personalidade de uma pessoa que vivia um mundo muito no estrangeiro. Portanto, eu passei grande parte da minha vida no estrangeiro, acabou por me marcar e fui exatamente para o estrangeiro porque fui expulso. Não podia estudar em nenhuma universidade portuguesa e então tinha que estudar em algum lado, e como não podia estudar cá, fui para fora. E isso acabou por marcar a minha vida. Ou seja, tenho ao longo da minha vida muitas experiências que eu acho que me enriqueceram e acho que contribuí para uma sociedade mais rica e melhor. Mas, de facto, são muitos chapéus, permita-me a expressão, economista, gestor, com uma costela de empresário, já foi bastonário da Ordem dos Economistas 6 anos, enfim, ministro 15 dias, vereador, secretário de Estado, assumiu cargos nas universidades. Afinal, com o que é que se identifica mais? Sempre fui assim, sabe? Eu sempre fui solidário. O meu pai era um bocadinho assim. Eu desde miúdo que era chefe de turma, quando havia algum grupo de futebol eu era capitão de equipe, ou seja, sempre acabei por ser um bocadinho líder de projetos, por razões, porque eu dou muito, sou solidário, comunico bem, acabo por ser aceito e não tenho grandes inimigos, portanto, no fundo, sou uma pessoa muito ligada
E sou muito ligado às questões sociais. Portanto, eu gosto do ato de cidadania, gosto de pertencer a associações, gosto de pertencer a fundações, gosto de pertencer a universidades. Ou seja, não sou capaz de estar só numa coisa, tenho que estar em muita coisa. E é verdade que não consegue dizer que não a um amigo? Isso é verdade, não é só os amigos, não consigo dizer que não mesmo a ninguém. E é mesmo verdade. E isso tem também um pouco a ver com a instrução. O meu pai era muito solidário, marcou-me muito. O meu pai marcou-me cedo. E marcou-me muito porque, de facto, ele despia a camisa para dar ao vizinho. Às vezes em casa era mais exigente, mas para os amigos e para as pessoas que apareciam era... E isso a gente marca, isso marca. E dele o que é que herdou? Foram os valores, a cidadania, praticamente a o que herdei foram os valores e também a instrução. No fundo, meu pai acabou por fazer uma coisa que eu queria, que era estudar. Eu estudei na altura em que, enfim, nem muita gente estudava, muito pouca gente estudava. Eu queria estudar, meu pai não queria que eu seguisse o negócio dele, meu pai era comerciante. E eu disse, não, pai, eu quero estudar. E ele, depois de uma grande discussão, acabou por me suportar. E, portanto, eu só estudei, só atingir um nível, digamos, de educação e de instrução, neste caso, que tive, porque o meu pai suportou. Portanto, do meu pai herdei os valores, a referência, e herdei, de facto, o suporte a ter uma qualificação que, na altura, era relativamente excepcional. Na minha família, de resto, fui, durante muitos tempos, o único que tive uma qualificação superior. Nasceu em Évora. Nasci em Évora. Que ligação é que tem ainda a Évora? E às pessoas que creio que ainda lhe chamam Chico. Chico, é. Ainda tenho, porque o meu pai deixou alguns bens em Évora, que ainda hoje eu ainda faço a gestão deles. E, portanto, tenho uma ligação muito grande, porque grande parte dos meus amigos saíram de Évora. E ainda hoje estou ligado à Universidade de Évora, sou presidente e acionista de uma pequena empresa de radioterapia em Évora, no Hospital Público de Évora, de que eu sou sócio e, portanto, acabo de ter uma ligação muito grande à cidade, porque nunca a deixei, nunca a abandonei. Continuo a ter casas em Évora e, portanto, continuo a ir lá, embora viva em Lisboa desde os meus 18 anos. Vamos recuar agora uns 60 e muitos anos atrás, precisamente a Évora, onde creio que aos 7 anos já jogava a bola com uma bola de trapos. É verdade. E aos 18 dava nas vistas aos olheiros do Benfica e do Sporting e teve até alguns convites. Podia ter sido jogador de futebol? É verdade, eu fui jogador de futebol e ainda fui campeão de júniores, campeão de júniores do Sul, da Zona Sul, chamava-se na altura Zona Sul. Tive um problema com o meu pai, porque vale a pena contar esta história, tem piada. O meu pai odiava o futebol e eu gostava imenso de futebol. E então, quando eu supus a hipótese de eu estudar, vim para Lisboa estudar, na altura em Évora não havia estudos, e então meu pai não queria. E eu disse, pai, se não me deixa ir, eu vou jogar a bola. Não é? Porque eu tinha muitos convites nessa altura de vários clubes para jogar, e então o meu pai, perante o ódio que tinha ao futebol e a ameaça de eu romper com ele, acabou por, no fundo, me financiar, e eu não joguei a bola. Portanto, eu deixei de jogar a bola a partir dos 18 anos, deixei de jogar oficialmente, embora continuasse a jogar a bola em futebol amador. E a paixão sou um apaixonado, continua a paixão, hoje menos, mas eu sou um sportinguista e jogava bem a bola, era reconhecido como uma pessoa com imensa habilidade para o futebol na altura. E agora falo-me das suas viagens, dizia há pouco que é um viajante, creio que já viajou por muitos sítios, mas viveu na Noruega, viveu em Macau, vai, ou pelo menos ia todos os anos ao Brasil e tem uma paixão ínfima por África, em especial pelo Botsuana. Onde é que se situa no mundo? Onde é que se sente mais? Toda a minha vida foi marcada por 3 regiões do mundo, de facto, além da Europa, claro. África, por causa da questão da descolonização, porque eu fiz a descolonização das telecomunicações em África. Todas as empresas de telecomunicações de todos os países de língua portuguesa foram criadas por mim. Não, tenho uma relação com a África muito forte, por razões de circunstâncias, por razões profissionais. Tive uma ligação com a Noruega porque por razões de ter sido expulso e acabei por, no fundo, viver lá uns tempos muito jovem, na altura do movimento hippie, em que eu fui também muito apaixonado do movimento hippie na época e, portanto, vivi o movimento hippie na altura em que os jovens viviam esses movimentos muito fortes, na Holanda em particular e na Dinamarca. E, portanto, depois tenho uma ligação muito forte ao Brasil por causa da Portugal Telecom. A Portugal Telecom levou-me ao Brasil. Eu vivi 6 anos em que vivia um mês, todos os meses ia ao Brasil uma vez. Durante 6 anos fiz isso, e, portanto, tenho uma grande relação com o Brasil, e é quase uma segunda casa. E depois tenho uma relação com toda a Ásia, porque vivi em Macau 4 anos, quase 3 anos e tal. E nessa qualidade acabei por viver em toda a Ásia. Porque nós residíamos em Macau, mas na realidade vivíamos na Ásia, porque a gente todos os fins de semana ia a qualquer sítio da China. Eu conheço a China quase tão bem como Portugal. Portanto, acabei por me apaixonar por toda a Ásia. Portanto, acabei por ser um homem do mundo. Portanto, a minha vida está marcada por estes 3 continentes. Continentes mesmo, vou dizer, América do Sul, Brasil em particular, África, em particular a África Portuguesa, e a Ásia, em particular a China. Né? E hoje, onde é que são os seus poisos? Hoje os meus poisos são em Lisboa, são em Portugal, e sou um apaixonado da lusofonia.
Eu, ao longo de toda a minha vida, fiz lusofonia. Não fiz apenas o discurso da lusofonia, mas fiz lusofonia. Na medida em que criei empresas na lusofonia, comecei a implementar a estratégia de um mercado integrado e uma comunidade de países integrado o mais possível, enfim, ao longo da minha vida. E hoje acho que Portugal, a opção que tem, tendo em conta a globalização da economia e a internacionalização da economia, acho que Portugal tem aqui uma vantagem, uma possibilidade de ter alguma relevância a sua economia crescer se conseguir desenvolver o conceito da lusofonia. E eu sou um apaixonado. Hoje sou presidente da ELO, que representa Portugal na Confederação Empresarial da Lusofonia. Portanto, a minha paixão hoje, se quiser, é a lusofonia. Das várias funções que tenho, quer na Universidade, sou Presidente da Universidade de Aveiro, que é a Fundação, sou Presidente do Conselho de Curadores, estou no ITQB na Universidade de Novas, estou em várias coisas, tudo isso, quase tudo isso ligado ao conceito de lusofonia, preocupado com as questões da lusofonia, fazendo da lusofonia, ou procurando fazer da lusofonia, um conceito não apenas económico, mas um conceito integral de um espaço comum em que nós possamos integrar-nos mais e enriquecer os nossos próprios países num conceito multilateral de países. Não é? Mas também muito preocupado com a ética empresarial e com o pensamento próprio, por isso mesmo está também muito relacionado com o LEAD Portugal, o grupo de líderes empresariais. Que papel desempenha aí? Sou do Comitê de Gestão, a LEAD Portugal, como sabe, a LEAD surgiu no Brasil e depois, mais tarde, é uma rede, no fundo, de empresários que procura discutir as questões da formação do empresário e não só, procura discutir as questões da sociedade civil, procura ter um pensamento e uma intervenção na sociedade civil. Organiza-se no Brasil, e depois no Brasil há vários leads em função dos Estados, e agora também já há um lead em Portugal, e há um lead em Angola, e vai haver um lead em Moçambique, enfim, o lead espalhou-se, e portanto a lead é basicamente para rede, e eu sou do Comitê de Gestão, e o lead organiza-se em secções, em áreas de especialidade, e a lead de educação, a lead de ciência, a lead de cultura, a lead de desporto, a lead de mulher, portanto, estes são reuniões temáticas, organizações temáticas, mas sempre o objetivo é fazer o mesmo. A lead é uma rede de pessoas, de negócios, pessoas que se encontram para falar, para se conhecer e, ao mesmo tempo, de aprofundar discussões sobre temáticas do mundo e da economia e da sociedade. No fundo, e influenciar as políticas ou não? Também acaba por ser, no fundo, um centro, mas não é bem um lobbying, é mais uma rede de contactos. Eu diria que a LEAD é essencialmente uma rede de negócios, se quiser, em que as pessoas procuram, em que a rede procuro que as pessoas se conheçam na sua intimidade até. Levam os filhos, levam as mulheres, levam os maridos, acabam por se encontrar todos em festa e tudo isto gera amizades e permite negócios. No fundo, a lida é isto, não é? Olhando para o dia hoje, em Portugal, que Portugal temos? Consegue-me fazer aqui o retrato económico, o retrato sociológico do Portugal que temos hoje? Partilhe aqui connosco as suas preocupações. Eu acho que Portugal mudou muito nos últimos 30, 40 anos. Portugal era um país relativamente rural em 74. As pessoas da minha idade lembram-se bem disso. A transformação em Portugal nos últimos 40 anos foi enorme e, portanto, Portugal passou a ser um país europeu. A nível dos valores, a nível do poder de compra não, mas a nível das referências da nossa maneira de viver e de estar e de pensar. Portanto, somos um país europeu. E, portanto, isso foi uma mudança brutal, enorme. Eu lembro-me da aldeia da minha mulher. Há 40 anos não tinha uma estrada alcatroada, não tinha eletricidade. Hoje as pessoas lá vestem como aqui em Lisboa, têm tudo, têm um centro de seriedade, têm um ginásio, têm uma piscina. Ou seja, a mudança foi enorme. Portanto, a primeira coisa foi positiva esta mudança que aconteceu em Portugal. O Portugal de hoje não tem nada a ver com o Portugal de há 40 anos. Mas tem as coisas negativas. E as coisas negativas foi que Portugal não conseguiu, tal como o resto da Europa, não foi só Portugal. A Europa também não conseguiu, Portugal não conseguiu criar riqueza para sustentar esse desenvolvimento. O fenómeno da globalização é um fenómeno de imitação. O fenómeno da globalização é um fenómeno que resulta da liberalização dos mercados de capitais, da liberalização dos bens, da circulação dos bens, da circulação das pessoas, da harmonização dos hábitos de consumo, da evolução tecnológica, da desregulamentação. Todo esse conjunto de coisas leva a que as pessoas sejam cada vez mais iguais e a quererem ter uma vida igual às outras. E a internet, que a gente abre a internet e qualquer pessoa pode abrir, e nesse mesmo momento o evento que acontece em qualquer parte do mundo está a ser visto pelas pessoas. E, portanto, esta harmonização dos hábitos de consumo, estas coisas levou a que nós quiséssemos ser iguais. O problema é que isso é bem. Significa que a sociedade está cada vez mais harmonizada no mundo, são os países cada vez mais iguais, os que eram muito pobres e africanos, e alguns deles que não tinham desenvolvimento, estão agora a aproximar-se da Europa, etc. Qual é o mal? O mal foi que nós não conseguimos criar riqueza para sustentar esse desenvolvimento. E hoje? Houve países que criaram e há países que não criaram. Nós não criámos, distribuímos sem criar.
E agora estamos num processo cíclico, que acontece muitas vezes, mas este é grave, é talvez um dos mais graves que nós temos vivido. É preciso corrigir. É preciso duas coisas simultâneas. É preciso, por um lado, corrigir os desequilíbrios financeiros e monetários, basicamente financeiros e orçamentais que temos, de dívida, e isso significa reduzir os custos diretos, as despesas diretas em relação ao PIB, significa uma série de coisas que a gente são a ser feitas, que nós chamamos o plano da austeridade, o plano da troika, o que você quiser chamar. Portanto, é uma correção, no fundo, mas, ao mesmo tempo, significa também tentar que não haja agora uma descida do nível de bem-estar das pessoas a um ponto em que estávamos há 40 anos. Portanto, mas significa um ajustamento. Ou não? Quando caminha na rua e olha para os portugueses, que estados de alma é que encontra? Não encontra os portugueses tristes, desorientados, desalentados? Acho os portugueses tristes, ansiosos, preocupados, com medo até. Com medo de quê? Com medo do futuro, não sabem bem o que vai acontecer, as pessoas estão ansiosas. E isso resulta de que estão a perder poder de compra, o rendimento disponível é menor, todos os dias, a olhos vistos, com enorme rapidez, e não veem à frente, não veem luz ao fundo do túnel. Portanto, há aqui que fazer uma coisa que eu acho que, eu tenho vindo a defender isso publicamente, acho que é preciso, a habilidade da gestão, neste caso da gestão política, consiste em conseguir fazer as medidas de austeridade que são necessárias, o ajustamento tem que se fazer, não é possível continuar a distribuir o que não se tem que se corrigir, mas ao mesmo tempo tem que promover o desenvolvimento de forma a que o ajustamento não leve a que nós fiquemos mais pobres do que estávamos há uns anos. Ou seja, minimizar o efeito... Isso não vai acontecer, ou vai? Não, isso não vai acontecer, mas temos que minimizar o efeito das medidas para que a quebra, digamos assim, que vai haver em termos de bem-estar não seja muito grande. Esta é a questão que se põe e é isso que leva à ansiedade das pessoas. As pessoas estão habituadas a um certo tipo de hábitos, certo tipo de comportamento, certo tipo de bem-estar, vão perder algum dele e aqui o que está, a preocupação que eu tenho e que todos nós devemos ter é reduzir, minimizar esse efeito que vai acontecer em termos médios, por forma a que as pessoas, apesar de tudo, o sacrifício seja justificado na medida em que vamos continuar a desenvolver os países. Por enquanto, alguns portugueses não acreditam bem nisso e hoje estão em greve geral. Acha que há motivos para protestar? Acho que há motivo para as pessoas ficarem preocupadas e os sindicatos têm o direito de protestar e protestam e fazem greves. É a maneira que têm que se manifestar. Eu acho que as pessoas devem ter razões para se preocupar. Agora, eu sou das pessoas que eu confio, eu sou um defensor da Europa, eu sou um federalista, acho que o problema que estamos a viver é porque a Europa não foi a Europa federal que tinha sido pensada, que se implementou, nós adiámos o federalismo, temos vindo a falar de integração económica, mas não a fazemos, estamos a falar de união monetária, mas não a fazemos, e, portanto, ou seja, só com uma Europa mais integrada, mais competitiva, mais global, mais forte economicamente e socialmente e mais igual é que nós conseguimos dar a volta a isto. Acredita que essa é a solução? E acredito que esta é a solução. Se não para fizermos... Portugal ou para a Europa? Não, para a Europa. E Portugal igualmente. Tem que se ajustar. Portugal está desequilibrado em relação ao resto dos países da Europa, portanto tem que se equilibrar, ajustar e aproximar da Europa. Portanto, agora, acho que não há solução, porque se não houver um reforço do conceito federal da Europa, de integração de medidas de política económica, monetária, cambial, tudo isso, fiscal, todas essas espécies de integração, que não têm havido até agora, se não houver, então não é possível a união monetária, não é possível a união económica. E então estamos a falar de coisas diferentes. Então vamos ter uma Europa dispersa, uma Europa quebrada, uma Europa alterada, uma Europa em que provavelmente não temos o euro como moeda, provavelmente temos 27 países dispersos, mas que não há uma união, não há uma política única europeia. Portanto, acho que o processo europeu depende disso, a saída da Europa depende disso, da nossa capacidade em recuperar o conceito inicial da Europa de integração de um espaço comum e com políticas comuns que geram sinergias competitivas a nível global. É sabido que Portugal vive um dos piores anos, talvez, dos últimos 100. Mas gostava de lhe perguntar se partilha das visões mais catastrofistas que dizem que Portugal vai seguir os passos da Grécia e vai mesmo ter que reestruturar a dívida pública. Não. Eu não partilho nada, o que eu acho é que a Grécia, acho que Portugal não tem nada a ver com a Grécia em termos de situação económica. Acho que temos uma ameaça, porque o efeito de contágio é enorme. Se a Grécia saiu do euro, nós estamos ameaçados, não propriamente porque nós não tínhamos capacidade de suportar e de mantermos no euro, mas porque o efeito de contágio é enorme. Portanto, acho que seria mau para a Europa se a Grécia saísse do euro. Poderá acontecer, mas espero que não. Portugal só sai do euro se não conseguir ter sucesso nas medidas que está a fazer. Mas vale a pena perguntar-lhe se efetivamente acredita nessa Europa desunida, no euro desintegrado? Acho que eu já fiz essa avaliação.
Acho que o efeito de nós sairmos do euro e da Europa é muito pior do que o esforço que nos é pedido para nos mantermos, não é? Na minha opinião. E, portanto, ainda que o esforço seja agora ainda que o esforço seja enorme, e o sacrifício que está a ser pedido seja enorme, vale a pena fazê-lo, porque o contrário seria pior. A saída da Europa seria pior, na minha opinião. Falava de uma solução a nível europeu e creio que falava de uma situação política, o federalismo. Mas gostava de lhe perguntar, há efetivamente pessoas, observadores, analistas que acreditam que são os mercados que estão a governar-nos e que a solução não é política. No entanto, também há quem diga que a solução neste momento já não é económica e vai muito em depender das eleições que vai haver nos países pela Europa. Qual é a sua visão? A solução é mais política ou é mais económica? Eu acho que a solução é as duas coisas, política e económica. Porquê? Desculpe, a resposta é dúbia, mas não posso deixar de dar outra. É política porque o conceito de integração é um conceito político, o conceito federalista é um conceito político e eu sou a favor do reforço e, portanto, é uma questão política. Mas o federalismo exige uma integração económica e, portanto, se não houver medidas de integradoras que gerem sinergias por forma a que a Europa seja competitiva globalmente, então o federalismo também não serve para nada porque a gente perde, fica enfraquecido economicamente. Tem que haver dois movimentos simultâneos. O federalismo é gerador de sinergias competitivas, como eu lhe chamo, para que a Europa continue a ser um espaço económico competitivo a nível global. Portanto, eu diria, a resposta é as duas, embora me pareça que provavelmente se eu tivesse que escolher, é de facto a economia. E parece-lhe que essas soluções estão a caminho ou não? Até agora a Europa está muito hesitante. Eu acho que a Europa, as lideranças europeias têm sido as últimas muito frágeis, no sentido de não têm convicção. Acho que falta às lideranças europeias, algumas delas, falta-lhe convicção quanto ao projeto europeu. Falta-lhe confiança, porque nós na vida, sabe, uma das coisas que eu aprendi na vida foi, nós para termos sucesso, metade do sucesso é a nossa crença, é a gente acreditar. E acho que os líderes europeus, muitos dos líderes europeus não têm convicções federalistas, não têm convicções de uma Europa, não querem uma Europa como eu estou a defender. E acabam por, no fundo, empurrar com a barriga e as coisas não avançam. Portanto, acho que nós precisamos de líderes mais visionários, mais defensores da ideia, que acreditem mais no projeto e que defendam as soluções, porque é o único caminho. Porque se não for assim, então esquece a Europa. Não vale a pena pensar na Europa. É melhor cada país governar-se por si, com as suas próprias moedas e acabou. Agora, o mundo está-se a globalizar e globalizar significa que cada vez mais os blocos vão competir entre eles. E não é por acaso que a gente tem uma União Europeia, não é por acaso que o Brasil está no Mercosul, não é por acaso que os Estados Unidos estão na NAFTA, não é por acaso que os países da Ásia, do Sudeste Asiático estão na Ásia, não é por acaso que os países da África Austral estão organizados. Ou seja, a forma que os países tiveram de se proteger foi organizar-se em regiões. Muito bem, já voltamos à conversa. Estamos a conversar com Francisco Morteira Nabo. Volte connosco já a seguir a uma curta pausa. Até já. Seja bem-vindo de novo ao Lideranças Empresariais, hoje numa conversa com Francisco Morteira Nabo, chairman da Galp e também membro do Comitê de Gestão do LIDE Portugal. E gostava de voltar aqui a 1975, é militante do Partido Socialista desde esta data. Desde essa data, exatamente. E agora voltando à atualidade, identifica-se com este Partido Socialista, com este Sim. líder, com estas políticas? Bem, eu olhando para os modelos de desenvolvimento, os modelos ideológicos hoje que existem no mundo que tiveram sucesso, que no fundo é o modelo liberal e o modelo social-democrata, eu sou de facto um social-democrata. Portanto, identifico-me com o modelo social-democrata ideológico chamado social-democracia e o socialismo democrático e a social-democracia um bocadinho é a mesma coisa. E, portanto, sinto-me bem no Partido Socialista, de facto. É o partido que tem os valores que eu acho que são os meus valores. E este líder, António José Seguro, faz deste PS em algo diferente do PS dos últimos 6 anos? Claramente, quer dizer, cada líder tem as suas características e o António José Seguro é uma pessoa experiente, embora seja novo, eu conheço há muitos anos, e é uma pessoa que está num outro momento e, portanto, vai ter uma liderança muito diferente da anterior. E são pessoas totalmente diferentes. O José Sócrates e o António José Seguro são pessoas muito diferentes. O António José Seguro mais impulsivo, o António José Seguro mais frio, mais racional, talvez mais contido, eu acho que são duas pessoas diferentes
Eu gosto do António José Seguro, acho que ele que é um bom líder. Está ainda na fase de se aperfeiçoar, isto o tempo vai também dando alguma experiência, não é? Acha que está a fazer a oposição certa, esta oposição cerrada à austeridade de Pedro Passos Coelho? Ele não está a fazer uma oposição cerrada. Eu acho que o que ele está a fazer é tentar diferenciar-se, mantendo o apoio àquilo que se comprometeu, o Partido Socialista se comprometeu, está a procurar diferenciar-se dizendo que há outros caminhos possíveis e que penalizem menos o cidadão. É um pouco a estratégia dele é essa e eu acho que é inteligente. A propósito desses caminhos diferentes, gostava de lhe perguntar, uma vez escreveu: teremos que rezar para que o país não caia numa recessão profunda em que as receitas diminuam com cada plano de austeridade. E pergunto-lhe se ainda vamos a tempo de rezar por isto. Está a acontecer, infelizmente, isso. Temos que rezar. Temos que rezar, porque eu acho que se há alguma coisa eu gostava de criticar o Governo é exatamente ele está-se a esquecer da componente que está exatamente a acontecer. A experiência argentina, a experiência grega disseram-nos isso, que medidas de austeridade extremamente rápidas têm um efeito enorme sobre o PIB na recessão e sobre o desemprego. E, portanto, tem que ser contido tudo, tem que haver... A elasticidade é enorme, digamos, a chamada elasticidade, neste caso, do desemprego e do PIB. Portanto, o que está a acontecer já é que as medidas estão a provocar que a receita fiscal diminua. Portanto, há aqui um fator de equilíbrio que tem que ser feito e que o Governo não está a conseguir fazer até agora, na minha opinião. Mas que é a componente económica. É a componente económica. Portanto, está a ser muito rápido nas medidas de austeridade, está a jogar com períodos muito curtos, com eficácia, procurando eficácias muito rápidas para atingir os objetivos do equilíbrio orçamental e do equilíbrio financeiro e da redução da dívida, mas está-se a esquecer que as medidas que estão a tomar têm efeitos perversos. E um deles é exatamente a provocar quebra da receita fiscal, excessivo desemprego, quebra da produção enorme do PIB. E, portanto, é preciso, ao mesmo tempo que faz isso, procurar fórmulas de estimular a economia sem que isso signifique aumento significativo da dívida. Sei lá, criar fundos de apoio ao investimento externo, aumentar o crédito para as empresas, penalizar menos a classe média. A classe média está, em particular os funcionários públicos e os pensionistas, a classe média baixa e média está muito penalizada. E, portanto, acho que havia... Mas sai muito penalizada ou sai mais penalizada? Está mais penalizada em termos relativos do que os outros. Acho que a classe média mais penalizada com estes programas de austeridade foi a classe média baixa e média classe média. Mas por má distribuição dos sacrifícios? Sim, por opção. Porque o objetivo do Governo é reduzir a despesa pública em percentagem do PIB e ao fazê-lo vai atacar tudo o que seja redução de despesa pública. O funcionário público é redução da despesa pública. E, portanto, por razões de opções estratégicas, que é a redução da despesa pública em relação ao PIB, fez uma opção de procurar reduzir tudo aquilo que seja despesa pública. E então apanha quem? Apanha os pensionistas para reduzir os encargos da segurança social e apanha a funcionalismo público para reduzir as despesas da administração pública. Portanto, eu acho que esta opção tem alguns efeitos perversos e eu recomendaria, se eu posso dizer isto, eu recomendaria que o Governo acelerasse as medidas de estímulo à economia que não sejam incompatíveis com a política de austeridade que está a ser seguida em termos de equilíbrio financeiro e orçamental e da dívida, que eu percebo que tem que ser feito, mas estimule com mecanismos que há instrumentos financeiros que estimulem, digamos, empresas viáveis. Mas imagino que o Governo não consegue fazê-lo e seguir e apanhar esse comboio do crescimento e do estímulo à economia. Acha que o Governo, ou por outra, o programa de ajustamento, pode matar a economia? Pode. O próprio FMI o tem dito. Pode. Quer dizer, vamos lá ver, nós estamos com uma previsão de redução do PIB este ano de 3,3, que é a última previsão. Já quem fala é mais. Eu não sei se ficamos por aí. E, portanto, se for só um ano, eu diria que se houver uma inversão, se calhar não faz mal. O problema é se isto não estabiliza e continua a cair. E, portanto, há um risco disso acontecer. Espero que não, mas há um risco disso acontecer. E eu, quando há pouco me perguntava se as pessoas andam apreensivas, as pessoas andam apreensivas porque as pessoas têm medo, porque as pessoas viram o seu rendimento disponível cair, veem previsões de queda do PIB na ordem de 3 e tal %, veem taxas de desemprego superiores a 16%,
ou próximo de 16%, e as pessoas têm medo. E, portanto, para reduzir um pouco este impacto, há que impulsionar a economia, estímulos à economia, não cegos, mas estímulos focados em setores estratégicos, como a exportação, como dar crédito a empresas viáveis, dar liquidez, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar, não têm tesouraria para pagar salários, com empresas viáveis, só porque os credores, neste caso os clientes, não lhe pagam. Portanto, há aqui... Crédito de onde? Da banca? Da banca. A banca tem que dar crédito, mínimo, tem que se garantir o financiamento mínimo da economia. Porque se a banca estanca certo financiamento à economia, como está a acontecer neste momento, em muitos casos, não há crédito, digamos, não há liquidez para a tesouraria normal, se há uma empresa que é viável, mas que os clientes não lhe pagam, tem um problema temporário, 30 dias, 60 dias, 90 dias de tesouraria. Antigamente era fácil, fazia-se uma livrança, era logo, agora não. Portanto, tem que haver aqui alguma razoabilidade, tem que haver aqui algum pragmatismo por forma a estimular coisas críticas que não provoquem, então, um efeito tão nefasto na economia como está a acontecer atualmente com as medidas de austeridade. Na área fiscal, então, da Receita Fiscal está aqui de uma maneira muito acima das previsões. A própria despesa pública subiu, mas, enfim, isso é por razões extraordinárias, mas no caso concreto da Receita Fiscal, o efeito de elasticidade está a ser mais forte do que estava previsto. Ou seja, o efeito das medidas sobre a quebra da Receita Fiscal é maior do que estava previsto. Sobem muito os impostos, mas a receita que entra não é a esperada, naturalmente. Deixe-me perguntar-lhe, contrastando às vezes com um discurso mais preocupado e até catastrofista da oposição ou do PS, depois temos as instituições internacionais que fazem rasgados elogios a Portugal, ao programa de ajustamento, as avaliações da Troika também têm vindo sempre no bom sentido, Portugal é um bom aluno e até o nosso Ministro das Finanças diz que Portugal já está a caminhar, já vai para lá do meio da ponte. Acha que Portugal já passou aqui o cabo das tormentas ou não? Ainda não. Agora, de facto é verdade que nós temos demonstrado ser bons alunos. Estamos a fazer o trabalho de casa bem feito. Com ajustamento até mais rápido. Coisa que a Grécia não fez. Nós estamos a fazer. E nesse aspecto, sim, tiro-lhe o chapéu. Não é esta a crítica que eu faço. E, portanto, acho que a gente está a demonstrar capacidade de controlar o processo, capacidade de reduzir os desequilíbrios financeiros e orçamentais. E acho que, sim, senhor, tudo isso está a correr bem. A questão central não é essa. A questão central é, de facto, a outra componente. E acho que nós ainda não chegámos porque, repara, o efeito das medidas começou agora. O efeito das grandes medidas, enfim, da redução aquilo que eu chamo de redução do rendimento disponível das famílias, começou agora. Começou em fevereiro, em janeiro. Ou seja, quando se aproximar do verão, e quando nós tivermos já taxas de desemprego muito próximas, se calhar dos 20%. E os subsídios a acabar. E os subsídios a acabar. E as pessoas a não terem dinheiro para pagar as rendas das casas, porque também lhe tiraram o subsídio de férias, eu não sei o quê. Isso aí, eu diria, estaria de acordo com o Ministro das Finanças se depois do verão tivermos uma situação como temos e como ele diz que temos hoje. Então, talvez, nós possamos. Agora é muito cedo, eu tenho muito medo do verão. Tenho muito medo do verão porque há, de facto, uma preocupação progressiva, não é de instabilidade, é mais de apreensão. Acho as pessoas apreensivas, tristes, preocupadas, as pessoas a quererem sair, sei lá, os nossos filhos a quererem sair, a preocupar soluções fora. Há um pouco certa tristeza de viver cá e eu isso acho que a gente tem que eliminá-la. As reformas estruturais, têm acompanhado estas reformas que o Governo tem acelerado no mercado laboral, na justiça, no arrendamento? O que é que tem a dizer? É este o caminho para, no futuro, conseguir uma economia mais saudável e até mais competitiva? Não tenho dúvidas sobre isso. E aí o Governo está a fazer o seu trabalho, acho que sim, acho que no caso das rendas, o caso da justiça e outros, dos transportes, está a fazer o seu trabalho. O problema é que as reformas estruturais é que elas são normalmente de efeitos longos, tardios, demoram tempo a ser definidas, demoram tempo a ser implementadas e depois demoram tempo a ter efeitos. Portanto, as reformas estruturais vão ter efeitos positivos daqui para uns tempos. Há reformas estruturais que são perigosas. Por exemplo, o TGV foi ontem, já não me recordo. Ia perguntar a sua opinião, porque sei que escreve, e já escreveu muito no passado sobre o TGV. Isso. Eu sou um defensor de Portugal ter uma posição geoestratégica importante para a Europa. Eu sou defensor de Portugal ser uma plataforma de ligação da Europa com a América do Sul e com a África. Ou seja, para si, o cancelamento do TGV foi uma má notícia? É uma má notícia para a Europa, porque a Europa é uma rede. No fundo, a Europa é uma federação, é um país, é como se fosse um país. E nós ou deixamos o TGV
Badajoz, estamos a impedir que Portugal esteja integrado na Europa. Portanto, é um conceito, é contra o conceito europeu. Portanto, o TGV, acho que o Governo que fez foi suspendê-lo. Quando diz que terminou, não terminou. Foi suspenso, porque não tem sentido que o TGV acabe em Badajoz. Mas o TGV, para mim, não é importante. Por que diz isso? Não acredita mesmo que tenha sido suspenso? Não. Acredito que agora foi uma decisão política do suspender. Parar. Pronto, acabou. Mas isso vai voltar. Oxalá tínhamos muita saúde para ver. Porque é impossível. Porque a Europa, o TGV... Mas o TGV não é estratégico para a economia. O que é estratégico é a questão do escoamento das mercadorias e pode ser feito sem TGV. Mas o aeroporto, por exemplo, de Lisboa já era estratégico. Não o aeroporto de Lisboa, como passados 40 anos, que a gente andou para aí uma série de anos, 40 anos a geri-lo, mas o aeroporto como plataforma de ligação da Europa a toda o Atlântico Sul, era uma plataforma importantíssima de logística, de internacionalização da nossa economia. Então acredita que o Governo ainda vai voltar a este assunto adiante? Não, já perdeu, porque entretanto os espanhóis já tomaram conta disso. A plataforma que a gente queria fazer em Lisboa já está feita em Madrid, porque nós deixámos passar o tempo. E, portanto, o aeroporto de Lisboa era uma plataforma interatlântica, essa já está feita em Madrid. Esse aeroporto já morreu, esse já não pode voltar a fazê-lo. Outras bandeiras deste Governo que eu gostava de lhe perguntar, precisamente se Portugal está num melhor caminho ou não. Temos um Estado mais pequeno e menos gastador? Hoje, sim, temos um Estado mais pequeno, isso é, e é a tendência do mundo. Eu acho que mesmo uma social-democracia hoje aceita que no modelo social-democrático o Estado seja mais pequeno. E menos gastador simples, que é o próprio modelo, digamos, de concorrência e saída do Estado dos centros de decisão empresariais, que isso é inevitável. Portanto, hoje, o modelo social-democrata moderno aceita esse princípio, o princípio do Estado de reduzir a sua atividade na economia e de gastar menos, e portanto ser menos, e portanto dar mais espaço à sociedade, dar mais espaço ao mercado, dar mais espaço, digamos, a soluções empresariais e privadas. E, portanto, perfeitamente de acordo. E estamos na linha correta, dentro do modelo da social-democracia, estamos na linha correta. Agora, cuidado com o liberalismo excessivo. Ou seja, cuidado com o liberalismo excessivo. E este Governo está a ir longe demais aí? É um governo liberal, portanto, ideologicamente liberal, e, portanto, é natural que tome medidas liberais, porque é liberal. Mas em que sentido é que vão as suas críticas? Há alguma privatização, por exemplo, com que não concorde? Sim, eu acho que as privatizações que estamos a fazer... Eu tenho muita pena que nós as façamos para interesses estrangeiros, gostava que fossem grupos nacionais a comprar as empresas que o Estado está a privatizar, gostava que fossem grupos... Infelizmente assim não é. Falta um pouco de ambição aos nossos empresários e faltou também capacidade e dimensão para serem capazes de comprar as coisas na altura. Mas isso tem que ver com o nacionalismo da sua parte? Ou acha que há não tem a ver com o nacionalismo, porque você quando privatiza uma empresa, o capital, ser estrangeiro ou nacional, não é indiferente, porque se for o capital nacional, os lucros, os resultados da aplicação desses capitais são distribuídos no país em que os capitais estão, não é? E ficam cá. E são repartidos, distribuídos por cidadãos de cá. Se forem chineses, os bens vão para a China e são distribuídos lá, não ficam cá. Portanto, o princípio do Centro de Decisão Nacional, de grupos nacionais tomarem conta das grandes empresas nacionais, não é apenas um princípio político ou um princípio nacionalista, é também um princípio de distribuição da riqueza e de reter em Portugal a riqueza maior e não exportar a maior valor acrescentado dessa riqueza. Não é? Mas à parte dessa parcela, e que é naturalmente muito importante, também faz parte do puzzle, pergunto-lhe se também não é de louvar que haja investidores, quer chineses, árabes, brasileiros, interessados em Portugal, num momento em que Portugal é um país intervencionado. Sim, claro, repare, sim, com certeza, mas também certamente perceberá que os chineses vêm aqui comprar, e o indiano, e não sei quem foi, porque é barato, vêm comprar ativos baratos, não. Barato para eles, mas bom para Portugal? Boas receitas? Bom, para nós não temos alternativa. Nós temos que fazer receitas, temos que ir buscar receitas, temos que vender. E, mas foram boas vendas ou não? A EDP e a REN? Mas de qualquer maneira estão a comprar com as bolsas deprimidas. E, portanto, eu acho que nós fizemos boas vendas, eu acho que a EDP foi um preço aceitável, a própria Galp foi um preço aceitável, ou seja, não me critica essa questão, nem critico o facto de serem chineses ou indianos, não é essa a questão que eu ponho. Gostava que fossem nacionais, não foram, são estrangeiros. Gostava que fossem europeus também não são. Bom, mas paciência, são estrangeiros. Agora, acho que eles estão na estratégia deles, chineses, por exemplo, no caso concreto da China, estão a fazer muito bem, eles estão expostos ao euro através de financiamento da dívida
americana, portanto estão a tentar comprar ativos baratos numa altura em que estão a expandir pelo mundo. E, portanto, agora, se as privatizações continuarem a este ritmo, no futuro vamos ter um setor empresarial do Estado praticamente residual. Sim. Concorda com todas as próximas privatizações, CTT, TAP, ANA, RTP e agora os estaleiros de Viana também? São relativamente inquestionáveis. Eu acho que, com exceção eventualmente da televisão, que eu acho que podia haver aí, se calhar, um canal público, o resto é relativamente... porque as privatizações vão ter que ser feitas, isso aí não tenho dúvidas. Maior ou menor, eventualmente podia haver uma discordância de ser 100%, por exemplo, a parte postal podia haver aí uma garantia de um controle nacional, por razões de, enfim, que é uma utility, no fundo é uma atividade de algum modo ligada, digamos, a um serviço público, mas eu não tenho grandes discordâncias sobre isso. Acho que as privatizações tinham que acontecer, nós precisamos do recurso, não temos alternativa. Gostava que fossem, como digo, portugueses ou europeus, não são, mas não discuto isso. Agora, acho que é uma boa estratégia da parte deles, de quem está a comprar. Eu, se tivesse dinheiro, também comprava, porque com as bolsas estão todas deprimidas em toda a Europa. Hoje em dia, as bolsas, como sabe também como eu, não são valores altos e, portanto, quem se compra, a referência do valor é sempre a bolsa das empresas cotadas. E, portanto... Outra questão importante para si. Este governo prometeu combater os lobbies instalados. Acha que está a fazê-lo de forma corajosa, veemente? Bem, eu acho que os lobbies é difícil de combater, porque as sociedades estão organizadas em associações, em movimentos, em redes, e, portanto, cada vez é mais difícil de combater os lobbies. Agora, mas acha que há sinais nesse sentido? Sim, tem havido alguns sinais positivos. Eu acho que, pelo menos, eu sou mais a favor, digamos, da defesa da transparência do que propriamente das questões dos... Acho que a transparência é que tem que ser preservada, defendida. Nós, à medida que estamos a privatizar, temos que regular, por forma a que haja controle sobre a atividade económica naquilo que tem que ser controlado e tem que ser regulado, não é? Portanto, sou a favor de que haja transparência nas decisões, para evitar que haja questões com conflito de interesse e coisas do género. Portanto, sou muito a favor da transparência. Os lobbies não são incontroláveis, são redes. A sociedade está ligada em redes e, portanto, aí não consegue controlar nada, porque as redes funcionam exatamente para isso, é para influenciarem, e não faz mal ao mundo que elas existam, desde que sejam controladas, não é? Estamos praticamente na reta final da nossa conversa. Eu gostava ainda de lhe perguntar que Portugal é que gostava de deixar às gerações vindouras? Filhos, netos? Um Portugal, como tem vindo a acontecer nos últimos anos, mais competitivo. Um Portugal moderno, um Portugal aberto, um Portugal democrático, como a gente tem, infelizmente. Portugal hoje é um país moderno. Quem viveu aqui como eu vivi, um Portugal rural, que sabe comparar. Portanto, este Portugal é bom. O que é que faltou a Portugal? Faltou a Portugal capacidade competitiva. Nós aderimos à União Europeia, aderimos à CE em 85, salvo erro. Depois entramos na União Europeia, fizemos tudo bem. Onde nós falhámos foi na União Monetária, porque não fizemos o trabalho prévio bem e depois de aderirmos, adormecemos um bocadinho e não continuámos. Portanto, nós temos que... O Portugal que eu gostava de deixar às gerações futuras era um Portugal aberto, moderno, culto e, acima de tudo, um Portugal competitivo. Eu acho que a nossa maior debilidade é a economia. Não conseguimos encontrar um modelo pós-colonial de desenvolvimento económico que fôssemos capazes de sustentar. Isso é o que sonha para Portugal. E o que é que sonha para si, ainda? Para mim, sonho uma reforma sossegada, ligada à cidadania. Eu sou um reformado, simpático no sentido de que feliz. Sinto-me bem, dou-me bem, estou ligado a tudo, universidades, fundações, a área de responsabilidade social, a área de culturais. Portanto, para mim, quero uma reforma sossegada, em paz, e gostava que, de facto, que o país rapidamente saísse da situação que está, porque é um bocadinho angustiante para nós, pessoas que vivemos num período como nós vivemos, muito feliz e rico nos últimos 50 anos, é um bocadinho depressivo. Estamos agora a assistir a este final da nossa vida, a ver o país no estado em que está. Quando é que vamos ter a sua biografia? Eu estou a trabalhar nela. O objetivo é final deste ano, mas eu não sei se sou capaz. Vou tentar que até ao final do ano faça... Não é bem a biografia, vai ser... Com base na minha biografia, vai ser um livro dedicado aos MBAs de gestão das universidades, com 15 casos vividos por mim, que eu vou tentar explicar e justificar porque é que foram feitos dessa maneira e não de outra. Para terminar, gostava só de saber quem é que o inspira ou quem é que o inspirou durante estes 72 anos de vida já longa. Eu tive vários inspiradores. Por exemplo, na Europa tive o Jean Monnet, tenho um grande inspirador ideológico que é o Tony Judt,
que é um homem que é um grande historiador económico, um homem que morreu há pouco tempo e me mencionou muito, que aprendi muito. E na gestão tive o Peter Drucker, fui discípulo do Peter Drucker, portanto eu no fundo tenho 3 ou 4 inspiradores que marcaram a minha vida. O Peter Drucker marcou a minha vida como gestor, o Tony Udit marcou a minha vida ideologicamente como social-democrata, e na Europa acho que os defensores do federalismo, os defensores de uma Europa europeia, como Jacques Delors e o Jean Monnet, são inspiradores da Europa, que é a Europa que eu defendo. Francisco Morteira Nabo, foi um gosto e um luxo tê-lo neste Lideranças Obrigado, Empresariais. Foi, tal como prometido, um debate franco com Francisco Morteira Nabo, chairman da Galp Energia. Daqui a 15 dias mais um líder vai estar aqui sentado. Eu espero por si. Até lá.